Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio 104. Essa revelação aqui é sobre a Ordem Unida, tá bom? Eles perderam muitas terras, né, no Missouri, perderam uma gráfica que estava lá no Missouri, e a Ordem Unida, né, aqui, é como se fosse uma empresa que cuidava dos negócios da igreja, tá bom? Então, a gráfica fazia produção de impressões para ajudar na pregação do evangelho e assim por diante. E agora tinha poucos recursos. Na verdade, eles chegaram a pensar, né, em parar com a firma unida, né, a ordem unida, como é chamada aqui, tá bom? E eles recebem essa revelação e essa ordem ela vai continuar por mais algum tempo. Então vamos ver o que o Senhor fala aqui a respeito, né, da Ordem Unida. O que mantinha a Ordem Unida firme era a lei da consagração, a doação das pessoas, tá bom? A gráfica que produzia materiais, muitos dos materiais produzidos na gráfica eram os próprios membros, né? Era a publicação de doutrina e convênio, outros materiais com o propósito de pregar o evangelho, tá bom? Então, com a perda de muitos desses terrenos e da gráfica, eles chegaram a pensar em algumas vezes em fechar essa ordem unida aqui. E aqui nós vamos ver o que o Senhor vai falar sobre a ordem unida, tá bom? Essa firma aqui que era como se fosse uma cooperativa, né? Algumas pessoas faziam parte e ajudavam a administrar os recursos e bênçãos na igreja, inclusive os terrenos, né, para quem iria, isso assim. Então vamos aqui no versículo 1 da seção 104, diz assim: Em verdade vos digo, meus amigos, dou-vos o conselho e um mandamento concernente a toda propriedade que pertence à ordem que mandei organizar e estabelecer, a fim de ser uma ordem unida e uma ordem eterna para o benefício de minha igreja e para a salvação dos homens até que eu venha. Bom, aqui então o Senhor enfatiza, né, que o que ele está dizendo aqui é tanto um conselho prático para eles praticar, mas que também é um mandamento formal, tá bom? É, e aqui era para todos, né, se beneficiar, ou seja, o propósito dessa firma unida era fazer o reino de Deus crescer na terra aqui, tá bom? Então, mas tinha alguém que cuidava da gráfica, aquela pessoa acabava se achando dono da gráfica. Então, aqui novamente o Senhor coloca aqui, nós somos mordomos daquilo que Ele nos dá, tá bom? Então, aqui o versículo 2 diz assim: com a promessa imutável, inalterável de que, se fossem fiéis, aquele que mandei seria um abençoado com uma multiplicidade de bênçãos. Essa parte aqui de ser abençoado com uma multiplicidade de bênçãos, eu acredito que essa frase aqui vai se repetir muitas e muitas vezes aqui. É a frase mais repetida aqui na seção 104, tá bom? E aí a gente vai ver o porquê dessa frase estar sendo se repetida tantas vezes aqui, tá bom? Quando fala aqui dessa recompensa ser ampla, multiplicidade de bênçãos, não é só bênçãos materiais, apesar que eles vão estar tratando de terreno, de herança ali, mas não é só bênçãos materiais, é a vida eterna, uma bênção muito maior aí, tá bom? Que se trata. O versículo 4 diz assim: Pois eu, o Senhor, não serei escarnecido quanto a essas coisas. Escarnecido significa zombar, né? Aqui está falando que Deus ele não vai deixar com que as pessoas zombem dele, tá bom? Aqui o sentido dessa escritura é dizer que as pessoas estavam zombando dele quando fazem convênio com Deus e não cumprem esses convênios. Então é dentro desse propósito que o Senhor fala aqui que ele não será escarnecido. Lá em Gálatas, né, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo fala também: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Então, também lá em Gálatas fala que Deus não se deixa escarnecer, tá bom? Ou seja, não se zomba de Deus. Se escarnecer também é zombar das coisas sagradas, tratar com leviandade as coisas sagradas, que é bem dentro desse contexto histórico, porque eles estão recebendo heranças e estão sendo mordomo daquilo que Deus encarregou a eles.
A aplicação pessoal para nós aqui é que nós somos mordomos de tudo que o Senhor nos concede, inclusive do nosso próprio corpo. Nós somos, quando nós falamos que nós somos mordomo, é que nós vamos ter que prestar a mordomia, dar conta daquilo que nós fizemos com o que Deus nos deu. Isso inclui nossos dons e talentos e até recursos financeiros, como vai demonstrar aqui nessas escrituras. O versículo 7 diz assim: e tudo isso para que os inocentes dentre vós não seja condenado com os injustos, e para que os culpados dentre vós não escapem, porque eu, o Senhor, vos prometi uma coroa de glória à minha direita. Então, aqui o propósito, né, é que abençoar realmente quem necessita, tá bom? E aqui fala dos justos, e também que os iníquos não sejam, não vão ter impunidade, eles vão ser julgados por Deus. Então, embora aqui ele esteja falando de uma comunidade que estão todos vivendo junto, existe sim aqueles que são fiéis, aqueles que não são, e o Senhor aqui mostra que ele está fazendo uma distinção, uma separação para aqueles que guardam os mandamentos, que se esforçam, eles vão receber multiplicidades de bênção, conforme nós mencionamos. O versículo 10 diz assim: e agora vos dou poder a partir deste exato momento, caso qualquer homem dentre vós que pertença à ordem seja considerado transgressor e não se arrependa do mal, para entregá-lo às bofetadas de Satanás. E ele não terá poder para vos causar mal. Aqui, o versículo 10, ele é bem claro no sentido de que aqueles que pertencem à ordem unida, eles não podiam transgredir a lei, não podiam cobiçar, não poderiam usar os recursos para o seu próprio benefício, tá bom? Caso contrário, eles estariam transgredindo a lei e eles sairiam dessa ordem. Então, o Senhor, quando fala que eu darei poder a esses aqui, é para eles decidir, ó, essa pessoa não se arrependeu, fez coisa errada ali, né, com os recursos do Senhor, então ele não vai poder mais pertencer à ordem, né, seria expulso, conforme menciona aqui. O versículo 11: isto é minha sabedoria, portanto dou-vos mandamento de que vos organizeis e designeis todo homem a sua mordomia. Então aqui o Senhor mostra que a sabedoria dele é colocar todas as coisas em ordem, tá bom? Uma aplicação pessoal para nós é que as nossas responsabilidades é evitar confusão. Então aqui a ordem aqui que o Senhor coloca todas as coisas em ordem, ou seja, a organização. O Senhor quer que nós sejamos organizados em todas as coisas que Ele nos dá. Isso requer também um orçamento familiar, porque senão a gente não está sendo organizado com os recursos que nós temos. Sei que muitos não têm, bom, pelo menos eu não tinha o hábito de anotar o que eu ganho, o que eu gasto. Então, agora eu faço isso, eu faço uma planilha e faço essa parte, né, de ganho, de gasto. O meu amigo, né, o Márcio Galhardo, ele criou um aplicativo para quem tem dificuldade, né, de anotar. Ele criou um aplicativo que é ligado ao WhatsApp. Aí a pessoa só gastou, né, passou ali no cartão, sei lá, R$ 6,80, comprou lá. Aí você só fala lá, comprei uma bolacha de R$ 6,80. E aí já vai ir por e-mail, vai montar uma planilha com o seu orçamento, fica bem organizado. Eu achei bem interessante aí o aplicativo, né, que o Márcio Galhardo fez, né, e ele vai deixar disponível aí para as pessoas, né, então vai ser bem legal também, tá bom? Eu vou conversar com ele sobre esse aplicativo aí. Bom, aí eu indico aqui para vocês. Vamos aqui, continuando aqui, o versículo 12 diz assim: para que todo homem me preste conta da mordomia que lhe foi designada. Então, aqui, né, aqui as mordomias que são nos designadas são nosso corpo, nossos talentos, nossos dons, todos os recursos financeiros que o Senhor nos dá, nós teremos que prestar conta a Deus, tá bom? Então, aqui a aplicação para nós é que existe, né, um dia que nós vamos ter que prestar conta perante Deus com os recursos que Ele nos dá, né? Nossos dons, talento,
todos os recursos que o Senhor concede a nós. O versículo 15 aqui vai falar algo bem interessante, né? Que todas as coisas, elas são de Deus, né? Os versículos anteriores falam isso, que do Senhor é a plenitude da terra, como lá em Salmo está escrito, né? Ao Senhor pertence todas as coisas. E por que será que tanta gente passa fome? Por que que os membros da igreja aqui, nesse caso, eles estavam passando privações, dificuldades? Então, o Senhor, ele traz essa resposta aqui, tá bom? Então, vamos se atentar aqui no versículo 15 e o 16, que diz assim: é o meu propósito suprir os meus santos, pois todas as coisas são minhas. Mas é necessário que seja feita ao meu modo. Eis que este é o modo que eu, o Senhor, decretei, para suprir os meus santos, para que os pobres sejam aumentados naquilo que os ricos são diminuídos. Bom, aqui então, conforme eu falei lá em Salmos 24:1 fala, né, do Senhor é toda a terra e sua plenitude. Então, todas as coisas que tem aqui é de Deus. Por isso nós somos mordomos, né, daquilo que nós adquirimos perante Deus. E aqui então, quando ele fala que é o propósito dele suprir os seus santos, ou seja, nos dá o que é necessário, né, para nós podermos viver de uma maneira boa. Aqui, por que que falta, né? Falta porque tem que ser feito da maneira do Senhor, não de qualquer jeito. Então, ele compartilha aqui nos próximos versículos, a gente vai ver, ele vai compartilhar que por conta de ganância, por conta de cobiça, as pessoas acabam acumulando e não deixando para o próximo, né? Aqui em São Paulo mesmo a gente vê toneladas, né, de alimentos sendo jogados fora, mas não são distribuídos, né, sendo que tem bastante pessoas que passam necessidades. Vamos acompanhar aqui, ó, versículo 17 e 18 diz assim: pois a terra está repleta e há bastante de sobra, sim. Então veja aqui o problema, né, de faltar comida, de faltar alimento, agasalho para as pessoas, não é porque não tem. A terra produz, tá bom? A terra tem como produzir para todas as pessoas. E o Senhor colocou aqui que há de sobra. Preparai todas as coisas pertinentes que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Então aqui ele está falando que, apesar de ter todas as coisas sobrando, nós somos árbitros. O Senhor nos deixa escolher o que nós vamos fazer com esses recursos, tá bom? Versículo 18, portanto, se algum homem toma de abundância do que fiz e não reparte a sua porção com os pobres e necessitados, de acordo com a lei do Evangelho, ele com os iníquos erguerá os seus olhos no inferno, estando em tormento. Aqui parece a parábola lá, né, de Lázaro e o rico, né, que Jesus Cristo conta, e aquele homem era rico, mas ele não ajudou os necessitados e depois ele ficou em tormento. Por quê? Porque ele poderia ter feito algo mais e não fez para ajudar, tá bom? Eu gosto bastante dessa parábola. Então aqui o Senhor fala que a terra tem bastante de sobra e o problema de faltar para as outras pessoas é por conta da ganância, do orgulho de algumas pessoas que acabam acumulando só para si e não reparte com o próximo, tá bom? Então, aqui, né, vamos ver o versículo, vamos finalizar, ó, do versículo 19 até o versículo 46 aqui de Doutrina e Convênio, vai falar uma lista de nome de pessoas que vão receber herança e como cuidar dessas heranças. E a frase mais repetida é justamente aquela que eu falei, né, dentro desses versículos aqui. Nós não vamos ler todos, né? Basicamente vai falar o nome da pessoa e a herança que ela vai ter, a mordomia que ela vai ter, e que se ela for fiel, Deus vai abençoar essa pessoa com multiplicidades de bens. Tá bom? Então essa frase vai se repetir muito aqui. Vamos aqui no versículo 21, que diz assim, ó: e que todas aquelas coisas que sejam feitas de acordo com o conselho da ordem, pelo consentimento do voto unânime, na ordem radicada na terra de Kitla. Aqui, então, falando sobre a distribuição desses bens, dessas terras, isso teria que ter um voto unânime, tá bom? Então,
Todos decidiriam isso em conselho, né? Uma pessoa que chegaria lá e tomaria conta de todas as coisas, não, era em conselho, um voto unânime, conforme é mostrado aqui, né? Então isso mostra, né, que era como essa firma unida era como se fosse uma cooperativa, né? Todos tinham que concordar ali e trabalhar para ela. O versículo 31 diz, né? E se forem fiéis, eis que os abençoarei e multiplicarei com suas bênçãos, né? E aqui então o Senhor fala que essa mordomia seria tanto das coisas materiais como espirituais, as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. O versículo 42, e se for fiel na obediência aos mandamentos que lhe dei, multiplicarei suas bênçãos e a sua semente depois dela, né? Sim, a multiplicidade de bênçãos. Então, né, aqui vai falando repetidamente de bênçãos e bênçãos que a pessoa vai recebendo, se a pessoa vai ser fiel e guardar os mandamentos de Deus aqui. Isso me lembrou aqui, né? Aqui, Romanos capítulo 8, 18. Né? Vendo todas essas bênçãos aqui, eu lembrei dessa escritura que diz: porque para mim tenho por certo que a aflição deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o apóstolo Paulo fala que mesmo todas as bênçãos que tem, aqui o apóstolo Paulo fala das aflições e dificuldades que nós passamos. E juntando todas essas aflições e dificuldades, ainda assim não dá para comparar com a glória que nos espera, né? Na verdade, o apóstolo Paulo ele usa um termo aqui, ó, a glória que em nós há de ser revelada. Não é a glória que a nós vai ser vista, que a gente vai ver, né? É que em nós vai ser revelada, ou seja, a nossa própria transformação, né? Essa vai ser uma das glórias que nós recebemos. A gente pode firmar esse comentário aqui justamente com, deixa eu ver aqui o outro versículo, com Filipenses capítulo 3, versículo 21, que diz assim, ó, que transformará o vosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo a eficácia e poder que sujeita também a si todas as coisas. Então, é isso, né? Quando o apóstolo Paulo fala de nós recebermos a glória em nós, é justamente a transformação que vai haver em nós também, tá bom? Então, essa é a mensagem que nós compartilhamos hoje, falando das multiplicidades de bênçãos que o Senhor tem, e essas multiplicidades de bênçãos é justamente em nossa vida que vai se cumprir, em nós mesmos, essa transformação que vai ser em nós, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Essa é a mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.